A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo e eu irei comentar a 8ª lição, 20 de agosto de 2023, com o tema transgênero. Que transrealidade é essa? Texto áureo: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Será que o transgênero, essa transrealidade, é o sinal da besta em Apocalipse capítulo 13, versículo 15? Fique até o final que você vai ser edificado. Verdade prática: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Esse trimestre estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos, está no controle de tudo e de todos. Por isso, se faz presente mais uma vez nessa lição. Que ao iniciar, meu Deus, essa lição, nós possamos ser edificados pela Tua Palavra, Senhor. Meu Deus, transforma todos aqueles que vão ouvir, que o Senhor venha consolar e ajudar a libertar aqueles que precisam ser libertos, para que o Teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 18 ao versículo 25. O objetivo dessa aula não é atacar nem crucificar ninguém. Não é discurso de ódio, não é preconceito, não é homofobia. É o que a Bíblia diz. Pastor Rangel, existem textos da Bíblia antes da lei, na lei e na graça, Deus condenando essas práticas, essas ideologias? É isso que você vai ficar sabendo. Será uma aula prática resumida, fique até o final, porque você vai ser edificado, vai poder ver essa dinâmica muito maravilhosa e também esses textos que eu vou estar apresentando. Amém? Introdução: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Gênesis capítulo 2, versículo 24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Tópico 1. Compreendendo o pensamento da transgeneridade. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não bastante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Este mundo jaz no maligno e não podemos, o crente lavado e remido, que tem a Bíblia como uma única regra de fé e prática, jamais pode se conformar com essas ideologias loucas, malignas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, está escrito: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o inimigo, ele está trazendo uma confusão com narrativas, com engodo, com engano, para realmente chamar atenção, e muitas pessoas estão indo por esses ensinamentos loucos e malignos. Porém, aquele que tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática jamais pode se conformar com essas ideologias. Parágrafo 2. Cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere a uma pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece o homem. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com a genitália feminina, mas se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+, misericórdia. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Em Salmos capítulo 42, versículo 7, diz que um abismo chama outro abismo. Deus é criador do céu e da terra. Porém, o inimigo, usando pessoas, por exemplo, essa sigla, ela se apoderou do arco-íris, que está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 13, falando que foi um sinal de Deus, que Deus criou, que não mais iria destruir a terra com água, por conta dos pecados que existiam no tempo de Noé. Parágrafo 3. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, A. Heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. B. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. C. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. D. Assexual, quando inexiste atração por gênero algum. E. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre o sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. E essa sigla LGBTQIAPN+, está falando mais, ou seja, se você se identificar como animal, você pode ser um animal, como uma árvore. Se você achar que você pode ter relação com animal, com árvore, o poliamor entre, no caso, o incesto, transal, pedofilia, necrofilia, são todo tipo de práticas sexuais, tudo pelo prazer. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Observe o que a palavra de Deus
vai nos orientar. É preciso ler a Bíblia, porque a Bíblia é a única verdade. E a Bíblia também é uma espada de dois gumes. É também a espada, a única arma do crente de ataque. E precisamos estar utilizando 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 3. Mas o Espírito de Deus, expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento. Misericórdia. A Bíblia foi escrita há milhares de anos. E a cada dia, lendo essa palavra, nós podemos identificar que a Bíblia é o livro atual, onde o autor se faz presente. Já está escrito na Bíblia que esse momento iria vir. E nós temos de estar amando esta Bíblia a cada dia, para não ser enganado por esses espíritos enganadores, doutrina, ensinamentos que eles dizem são mestres, são doutores, são professores, que estão colocando isso no ensino médio, fundamental, nas escolas, nas faculdades, ensinando sobre sexualidade e de forma errada para os nossos filhos. Mas que nós possamos estar atento a cada momento, porque essa não é a realidade que Deus quer de cada um de nós. Tópico 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. Parágrafo 1, a constituição biológica. Parágrafo 2, a constituição moral. E parágrafo 3, a constituição da sexualidade. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Neste caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e os XX determinam o sexo feminino, fêmea. A constituição moral. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou um registro que é a consciência moral para discernir entre o certo e o errado. Mas como acabamos de ler, a mente desses homens estão cauterizados, são enganadores, eles enganam e estão sendo enganados pelo inimigo. Porque em João capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Ele mente desde o início. Então, ele mente dizendo, Deus é o Criador, mas ele mente dizendo que a lua tem um São Jorge, que o mar tem um Iemanjá, que um arco-íris tem um LGBT agora. Não, tudo isso é mentira de Satanás. Porque a única verdade é que Deus é o Criador de todas as coisas. Essa é a verdade. A única verdade absoluta, a Bíblia. Por isso, jamais podemos esquecer que Deus irá cobrar de cada um de nós, porque eles ensinam muitas coisas e querem cauterizar a mente de milhares de pessoas, como infelizmente já tem muitos. Porém, entretanto, todavia, eles não falam sobre as consequências das nossas atitudes, da rebeldia, da desobediência. Eva também, volta a repetir, Eva ouviu a voz da serpente, mas ela sofreu as consequências. Ela sofreu e ainda foi expulsa do paraíso. Essas ideologias vão te levar para distante de Deus. E existe o céu e o inferno. E aí você não pode deixar de lembrar que você planta e você vai colher. Parágrafo 3.
a constituição da sexualidade. Deus criou macho e fêmea. E também criou o sexo. Há quem diga que o sexo, quem foi o diabo que criou. Não. O diabo só criou e ele é o pai da mentira. O sexo foi Deus que proporcionou para o homem. Para quê? Para satisfação e para procriação de ambos. Então não esqueça que Deus criou Adão e Eva. Ele não criou Adão e Ivo. Ele criou Adão e Eva. Ele não criou Eva e Vânia. Não, ele criou Adão e Eva. Por isso, dessa forma, é que nós temos realmente algo maravilhoso. Já somos 7 a 8 bilhões de pessoas. Já se passaram bilhões de pessoas sobre essa terra, graças a esse plano inicial que Deus nos proporcionou. Deus criou a fêmea e o macho. Fêmea com macho se encaixa. Projeto de Deus. Porém, entretanto, todavia, fêmea com fêmea, embaraço. Macho com macho, também embaraço. Não liga. É preciso cumprir e obedecer a ordem de Deus. Fêmea com macho se encaixa. Amém? Tópico 3. Efeitos da ideologia transgênero. Parágrafo 1. Depreciação da heterossexualidade. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceitos discriminatórios e transfóbicos. Parágrafo 2. Construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de direcionamento sexual como pretensas soluções. Isto é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. Essas narrativas desses grupos ideológicos, infelizmente, quer dizer que Deus está criando algo errado. Nasceu uma pessoa no corpo errado, ou seja, Deus que é o Criador está errando. Meu Deus, tenha misericórdia da raça humana, Pai. Em nome de Jesus. O ser humano pode ser o que ele quiser. Porém, se estiver fora do padrão bíblico, nós temos de não concordar de hipótese alguma. Até porque esse caminho largo vai levar para a perdição. E o caminho estreito, que é Jesus, tem de ter renúncia. Por isso, esses grupos, essas narrativas, esse engodo, quer realmente descer goela abaixo para realmente um grupo minoritário querendo realmente sobressair diante de um grupo gigantesco que é a família constituída por Deus, macho e fêmea e a sua prole. Então, temos de estar sim condenando, não crucificando, não é discurso de ódio, é simplesmente o que a Bíblia diz. Um texto antes da lei, que está em Gênesis capítulo 19, versículo 5, quando Deus manda um anjo retirar a família de Ló daquela cidade, aliás, das duas cidades, Sodoma e Gomorra. Os anjos chegaram ali e os homens daquela cidade queriam ter relação sexual com o anjo. Observe que desastre, que aberração. E Deus realmente tirou todos. Ah, mas Deus é amor. Mas foi Deus que tirou. Deus tirou o justo e mandou descer fogo do céu e consumiu todos eles. Ah, Deus é amor. Mas Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é santo e Ele quer santidade.
como nos dias de Noé também, trouxe o dilúvio porque a terra estava corrompida. Em Levítico capítulo 20, Deus está condenando, proibindo várias práticas sexuais com os animais, com a mãe, com a sogra, né? Enfim, e no versículo 13, Deus está condenando a prática homossexual. Levítico capítulo 20, versículo 13, falando sobre Deus condenando a prática homossexual e outras proibições de práticas sexuais ilícitas. Porém, na graça, em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus também está mais uma vez condenando a prática homossexual. A Bíblia é a única verdade absoluta. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Tem muitas pessoas escravos do pecado, mas se você conhecer a verdade que é Jesus, Jesus pode te libertar. Parágrafo 3, linguagem neutra. Eles também, além de tantas aberrações, querem também se envolver com essa linguagem neutra. Não é todos, é todes. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da raça humana. Que Deus entre com providência e liberte e abra os olhos espirituais daqueles que não conseguem enxergar a glória de Deus. Conclusão: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras, existe apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. As consequências quando desobedecemos a Deus são gravíssimas. E quando se fala da sexualidade, vem muitos problemas, como gravidez indesejada, o aborto, AIDS, ansiedade, depressão, suicídio, rebeldia e várias outras consequências. Mas que Deus tenha misericórdia. Jesus é o único caminho que nos levará para o céu. E não deixe se enganar por esse engodo, por essa narrativa que o mundo está realmente sinalizando. E a palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, versículo 2, já nos adverte: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com esses ensinamentos diabólicos e perversos. Basta você a cada dia estar amando a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Quando você ora, você fala com Deus. E não esqueça, se você gostou desse estudo, se está achando relevante todo esse conteúdo, compartilhe, divulgue esse canal, se inscreva, comente, porque Deus há de te recompensar. Amém? Conto contigo, Deus abençoe e não deixe de se levantar para ser mais um intercessor pelo nosso Brasil. O Brasil precisa do Senhor Jesus. Estão querendo já aprovar a legalização do aborto, a maconha, que é a porta de entrada para todas as drogas. Hoje, sendo proibido, diversas famílias, mães, pais, estão chorando. Imagine se liberar.
mas eu sei que esse desgoverno, Deus vai nos dar um grande livramento. Não queremos socialismo, não queremos ditadura no nosso país, não queremos ideologia de gênero, não queremos a maldade dessa esquerda, o marxismo cultural. Cremos em um Deus Todo-Poderoso. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Deus abençoe. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Fica com Deus. Jesus vai voltar. Estejamos preparados. Maior pintor do mundo está pintando a minha história. Oh, aleluia. E ela não tinha Jesus cor. liberta. Jesus A cura. cruz foi o pincel Jesus da transforma. dor. Aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador. Porque Ele vai transformar a sua vida. Aleluia. Ele assinou a obra que sou. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Aleluia. Oh, Espírito Santo, vai operando, Pai. Vai agindo, Espírito Santo. O Senhor tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem pintou o Oh, aleluia. Quem escolheu a cor fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma Não acredite flor. na mentira do Quem mundo. pintou o Não se conforme com este mundo, Quem escolheu os tons mas entregue a fez tua a vida a noite Jesus. escura, Confia desenhou a nele e clara o mais luz, Ele fará. misturando o que era bom. Oh, aleluia. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Oh, Espírito Santo, E ela não tinha vai cor. pintando, Pai. O Senhor tem todo o poder. Pincel do autor. Aleluia. O maior pintor do mundo O Senhor é Criador das cores, está pintando a Criador minha do ser história. humano. Tu és o dono de Ele tudo. assinou Tu a és o obra Criador que de sou todas as eu. coisas. E na Opera, assinatura Senhor. está escrito. Traz, meu Deus. Deus, Traz, Senhor, uma luz oh, para tirar toda a cegueira, Pai, de todos aqueles que estão, meu Deus, minha vida vivendo, com achando que sangue o céu derramador. e que o inferno não existe. Pintou Mas liberta, minhas Senhor, vestes com em nome o de branco da santidade. Oh, pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 ele pintou minha Espírito de Deus. vida como sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Oh, pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E o quê? E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Vai pintando, Pai. Ele assinou a obra que Oh, sou aleluia.